tiram a paz. Sem mais, Dorian Gray. Então, bom dia, Dorian. Bom dia. Sentando, por favor. Muito bem, Dorian. E aí, o que é que você me conta? Eu ouvi o nome do senhor através de um amigo, Lord Henry. É um grande amigo e confesso que eu nunca pensei em estar diante do senhor, mas algumas coisas aconteceram nos últimos tempos e eu acho que é uma obrigação de um cavalheiro procurar ser um pouco melhor. E eu vejo no senhor a possibilidade de me desenvolver um pouco mais, então eu ansiava por esse encontro. Muito bem. Eu até recebi a sua carta, achei muito bom já ter escrito a carta, você já deu alguma ideia do que está procurando. Você estava falando agora que algumas coisas aconteceram, e se me permite, Dória, eu costumo escrever enquanto falo, e até tem papel e caneta aí, se você quiser escrever também, mas eu fiquei interessado, achei interessante essa ideia de que algumas coisas têm te perturbado e você está querendo entender isso melhor e ver isso melhor. O que tem perturbado e por quê? A verdade é que, de um tempo para cá, a sociedade começou... Não a sociedade. Eu sou muito bem recebido em todas as festas que eu frequento. Eu organizo festas em minha casa, onde eu recebo artistas influentes. Mas, de um tempo para cá, algumas pessoas têm me evitado. Isso, na nossa sociedade, esse fato já é o suficiente para que se criem boatos. E isso está me incomodando. O que me faz procurar o senhor é mais o incômodo que eu sinto diante desses fatos do que o próprio fato em si. Porque eu não preciso de ninguém. Graças a Deus eu tenho uma vida muito, muito tranquila. Eu recebi uma herança de minha mãe, ela me deixou tudo que um homem precisa para viver, com dignidade. Então eu preciso me libertar dessa angústia que eu sinto das pessoas, de sentir que as pessoas estão comentando, falando sobre mim. Existem boatos, quando eu passo uma conversa interrompida. Isso começou a acontecer de um tempo para cá e me incomoda o fato de eu me incomodar com isso. Uhum. E o que estão comentando, o que estão falando, você sabe? Banalidades, mas nada de... Dizem que eu exerço má influência sobre as pessoas que me cercam. Lord Henry me disse certa vez que toda influência é má. Porque como o objetivo da vida é se desenvolver completamente... Toda influência, toda pessoa que exerce uma influência sobre outra pessoa, de alguma forma, isso é uma coisa ruim. E um dos comentários que fazem sobre a minha pessoa é de exercer má influência sobre as pessoas que me cercam. O que quer dizer má influência, Dória? Também gostaria de saber. Mas a verdade é que... Eu vivia num núcleo de pessoas, de sociedade, e essas pessoas começaram a fazer... Um amigo assinou um documento em nome de outro. Isso... O que eu tenho a ver com isso? Absolutamente nada. Eu também não dei a libertinagem de um outro amigo. Ele sempre foi, mas é um comentário que eu ouço. E fora os outros que eu não fico sabendo, mas que... Uma conversa é interrompida quando eu entro numa sala. Senhoritas abaixam a cabeça quando eu passo. Por que será? O que você acha, mesmo que não saiba? Assim, a sua hipótese, a sua ideia. Por que será? Eu acho que é inveja. Inveja. É a única coisa que eu posso imaginar, porque eu tenho uma vida, o senhor pode ver pela minha aparência, que eu levo uma vida muito regrada, 35 anos. Então, eu levo uma vida muito regrada, então não tem porquê as pessoas falarem nada de mim. A não ser por inveja? Inveja. Não consigo enxergar outro motivo, nem outra razão. Porque... Eu não sei... Uma vez eu disse para um amigo, um pintor, até que há muitos anos que eu não vejo, ele disse que eu falava, que eu exercia má influência sobre as pessoas e que comentavam que eu tinha feito determinadas coisas, mas nunca ninguém provou nada.
Tipo, que coisas tu terias feito? Eu frequentava lugares não dignos de um cavalheiro, que as festas na minha casa e na minha propriedade, que é a herança de minha mãe, eram festas que não eram dignas de cavalheiros, calúnias, mas que não tem a menor procedência. Mas isso me incomodou, quando ele me falou, e a ousadia dele também de me falar uma coisa dessa. Mas a verdade é que eu nunca tive nenhum tipo de conduta para me envergonhar, então eu não deveria me importar com o que está acontecendo. Claro. E como é que é isso que está acontecendo? Que você tem uma ideia a respeito do que está acontecendo e parece que as pessoas têm uma outra ideia, né? Você está dizendo que isso é calúnia, que estão dizendo, difamando o seu nome, dizendo que você está fazendo festas pouco recomendáveis para um cavalheiro. Parece que tem uma contradição aqui entre o que você acha e o que as pessoas acham. Tem uma diferente versão, uma diferente visão do que está acontecendo. Como é que poderia se explicar isso? Eu não sei te dizer ao certo por que isso acontece. A não ser inveja das pessoas por eu ser um estudioso, eu ser uma pessoa que consigo conciliar muito bem a vida acadêmica, porque eu estudo muito música, sou um grande pianista. Hoje menos do que eu deveria, mas já estudei muito e ao mesmo tempo tenho uma vida social muito ativa. Isso eu acho que é o desejo de todos, né? Uhum. Desculpa eu te interromper, né, Adora, mas é possível que seja inveja também. Você acha que é só inveja ou poderia ter outra coisa? Porque as damas da sociedade, como se fala, baixam a cabeça quando lhe veem, as pessoas cochicham. Isso é só por inveja? Poderia ter alguma... Se houvesse alguma outra coisa, Adora, o que poderia ser, além da inveja? Talvez porque eu saiba alguns segredos de determinadas pessoas, até que se encontram nesse salão. Uhum. Sim. E isso pode acarretar um certo desconforto nessas pessoas. Claro. E por isso baixam a cabeça, por isso te evitam, por isso... Acredito que sim. Uhum. Muito bem. Você falou também uma outra coisa que me deixou intrigado, e até na carta, hoje você falou também, que você fica incomodado de sentir incômodo com esse estado de coisas. Por que você fica incomodado com isso? Eu acho que o sentido da vida é um homem se completar, ser pleno. E para uma pessoa ser plena, eu acredito que ela tenha que ser independente. Eu acho que quando você precisa de uma pessoa, você é um escravo. Por isso que eu acho que todo apaixonado é um escravo. Uhum. E para você ser pleno, você precisa ser independente e indiferente. Eu acho que a indiferença é uma grande sabedoria, você levar a vida com indiferença. Uhum. E quando as pessoas falam de mim, ou quando as pessoas baixam a cabeça, eu gostaria muito de não me importar nada com isso. Mas a verdade é que eu me incomodo muito. Por que você se incomoda? Talvez porque eu não faça nada para merecer esses insultos. Uhum. Nada. Eu tenho uma vida muito regrada, mas então, se você não me ajuda a entender isso, e por favor, se eu der alguma informação, ou você me acrescente, por favor, a informação, mas se você estava dizendo assim, que um homem precisa ser independente e indiferente aos outros, ao mesmo tempo você se incomoda de que as pessoas estão falando a seu respeito, e falando, segundo você diz, por inveja. Então, como é que é isso? Você gostaria de ser mais independente e indiferente, mas ao mesmo tempo se incomoda, o que também não torna você independente. Você depende, parece, né, da opinião dos outros, porque se incomoda com a opinião deles. Como é que funciona isso? Acho que nisso reside o meu fracasso e a minha atitude de procurá-lo. Porque eu fracasso no sentido de que eu não estou conseguindo ser indiferente nesses dias. É claro que sempre falaram de mim, não é de hoje que eu frequento a sociedade, mas de uns tempos para cá isso passou a me incomodar muito. Alguma coisa específica aconteceu de uns tempos para cá, Dorian, que começaram a falar mais a miúde disso? Vem aumentando. Vem aumentando. Vem aumentando.
A partir de quando? Você consegue identificar uma situação ou um conjunto de coisas que levou as pessoas a falarem mais? Dizem que me viram andando por uma região não muito digna, onde frequentam vários viciados, e que eu estaria usando ópio, que o senhor pode ver que é mentira. Um viciado tem todo aspecto de viciado. Você não usa nada de ópio, nada? Nem mesmo socialmente, assim, de vez em quando? Ópio? É. Não. Alguma outra bebida, algum outro tipo de droga que você use? Um bom vinho não pode nem ser chamado de droga, né? Claro. Mas, tirando isso, não. Eu tenho uma vida muito regrada, conforme eu disse. Mas está se tornando difícil para mim essa situação. Eu estou ficando cada vez mais recolhido e eu tenho medo de que isso acabe me tornando uma pessoa alijada da sociedade, que por mais que eu entenda que seja falsa, é a minha sociedade. Claro. Está sendo muito doloroso ver pessoas que eu convivia e que eu sei que me admiram, que gostaria de estar no meu lugar, comentando, falando mal de mim para outras pessoas. Eu acho que eu preciso de força para vencer essa minha fraqueza de precisar de um reconhecimento alheio, de uma atitude que eu tenho, de um cavalheiro. Então, assim, se a gente pudesse colocar o foco na razão de você estar procurando um psiquiatra, é que você gostaria, me corrija se eu estiver errado, acrescente, que você gostaria de ser indiferente às pessoas e aos comentários maldosos, segundo a sua versão, do que as pessoas andam dizendo e fazendo a teu respeito. Exato. Se você pudesse pensar, vamos pensar aqui em voz alta assim, se você pudesse fazer uma escolha de que talvez pudesse entender que tem alguma outra coisa acontecendo, que não só o que você acha que está acontecendo, que você está andando em lugares pouco dignos para um cavalheiro, que você talvez está se mostrando de uma forma inadequada socialmente. Eu digo fora o fato de ir a lugares pouco convenientes. Será que algumas atitudes suas, um jeito seu, uma postura sua, pode estar incitando nas pessoas, mesmo que equivocadamente, essa reação que elas estão tendo? Acredito que pode ser que exista. Então, você acha que isso é importante, eu gostaria até de anotar. Então, é possível, Dorian, que algumas atitudes suas possam estar determinando a reação das pessoas. Portanto, as pessoas estariam reagindo a um jeito seu, a uma atitude sua? É possível. Muito bem, então deixa eu só anotar, porque eu acho que isso é interessante. Então, é possível que as pessoas estejam reagindo, né, porque é uma reação, né, reagindo à sua pessoa, à minha pessoa, porque eu estou botando aspas aqui, a sua fala, é possível que as pessoas estejam reagindo à minha atitude, eu diria inconveniente, ou pouco, ou inadequada, socialmente, fora das convenções sociais, como é que você gostaria de colocar? Porque eu gostei da ideia de que você é capaz de pensar que talvez seja uma reação das pessoas a uma atitude sua. Eu acho que esta é uma questão bem interessante, Dora, que eu gostaria de abordar um pouco mais. Porque se é possível, vamos trabalhar isso como uma possibilidade, uma hipótese, de que as pessoas estão reagindo a uma atitude sua, que atitude sua ou quais atitudes suas são essas? Por hipótese, apenas por hipótese, Dora. Talvez eu seja um pouco arrogante no trato. Arrogante, muito bem, um pouco arrogante, que mais? Eu procuro ser indiferente. Indiferente, muito bem, você procura ser, mas então você está dizendo assim, essa atitude indiferente pode estar fazendo as pessoas reagirem de uma forma que você não gosta.
porque você está tendo atitudes indiferentes, uma atitude indiferente às pessoas, é isso? Acho que sim. Muito bem, muito bom. Não, e assim, eu estou gostando de ver que você está tendo uma compreensão bem boa e bem interessante. Aliás, na carta eu já tinha percebido isso, uma carta muito bem escrita, uma carta que até parece que demonstra assim, que já consegue entender que alguma coisa não está bem contigo. E agora eu vejo que você está falando que talvez duas, e já vamos ver que mais, outras atitudes suas podem estar sendo responsáveis pela reação das pessoas em relação a você. Então, uma atitude seria uma arrogância, outra uma indiferença. Que mais, Dória? Eu sou muito intolerante com as pessoas. Intolerante. Então, uma intolerância. Você é muito intolerante. Dá só um exemplo de intolerante, por exemplo. O Vitor, meu criado, Uhum. ele conhece bem a minha intolerância. Uhum. Eu não suporto nenhum tipo de equívoco, de erro, em relação a nada. Uhum. E fora isso, eu também não tenho a menor paciência para as pessoas que não cultuam a arte, não cultuam a literatura. Então, numa mesa, é comum que eu me levante e saia andando quando a conversa não está muito digna da minha presença. Uhum. Então, Sim. é uma atitude comum. Então, que interessante de novo nessa atitude intolerante que você está dizendo, né, que você disse até que, frente a algumas situações, você não tolera, né, algumas atitudes da sociedade, ao invés de interagir com elas, você acaba se afastando. Então, é possível que um certo afastamento e indiferença, como se tinha falado, de uma arrogância, estejam ocasionando esse tipo de reação nas pessoas. E eu achei isso muito interessante, Dor. Que mais, que outras atitudes suas poderiam estar contribuindo, pelo menos, para esta reação das pessoas? Meu descaso porque eu sempre procuro os meus amigos quando eu tenho algum problema, mas eu não estou muito disponível para ouvir os problemas dos meus amigos. Quer dizer, não tem uma reciprocidade. Você até procura quando precisa, mas também não dá ouvidos quando precisam de você. Então, não tem essa reciprocidade social, digamos. Né? Tem só né? O outro é para a sua necessidade, não é exatamente uma coisa recíproca. Né? É isso? É isso. Então, descaso, eu gostaria de colocar pouca reciprocidade. Né? Pouca reciprocidade. Bom, nós já estamos há algum tempo em entrevista. Deixa eu fazer um resumo. Eu gostaria de fazer um resumo junto com você, Dorian, para ver se eu entendi bem do que se trata. Até para a gente, a partir daí, poder esboçar talvez um plano de trabalho aqui no consultório. Então, você está dizendo o seguinte, que você, de algum tempo para cá, e com mais vigor, com mais força de algum tempo, você tem visto que algumas pessoas têm te evitado, que quando você entra nos ambientes, as mulheres baixam a cabeça, cochicham coisas a seu respeito, e você tem notado um certo desconforto das pessoas em relação a você. Bom, aí você está dizendo que quer olhar, porque para você esse é um problema, que você não entende exatamente por quê, e que junto com isso lhe dá um incômodo. E que você fica incomodado com o seu incômodo. Então, você gostaria de dar uma olhada por que você fica incomodado com esse incômodo, porque você tem uma ideia um conceito, uma ideia de que um homem precisa ser independente e indiferente em relação às pessoas. Muito bem. E um aspecto importante aqui da entrevista, Dona, que eu achei, é quando você diz que é possível que, além da inveja, e também é possível que tenha inveja das pessoas. Você é, de fato, um homem, até pela carta que eu li e pela presença, agora a gente pode ver, é realmente um homem bonito, com muitas virtudes, toca piano, relacionado com artes, tem um bom dinheiro vindo da família da mãe. Quer dizer, então você está muito bem socialmente, realmente. Eu acho que realmente uma pessoa assim, certamente causa inveja nas pessoas. Eu acho que isso é até bastante normal no ser humano, não é? Nas pessoas, eu acho que isso é até bastante normal no ser humano, não é?
Então, porque você tem muitas qualidades e muitas virtudes que talvez a grande maioria das pessoas não tenha. Mas você também falou que, afora a inveja possível, existem algumas atitudes suas que podem estar fazendo as pessoas reagirem dessa forma com você. Essas atitudes que nós aqui colocamos seria, é que você é arrogante. Você está se colocando assim. Você é indiferente às pessoas. Você é intolerante com as pessoas. Você tem um descaso e tem pouca reciprocidade afetiva com as pessoas. Você acrescentaria alguma coisa a mais? É isso? Ou... O que você acha? Um certo pânico de ouvir os meus defeitos assim. Não é fácil, é verdade, tem razão. É bem difícil a gente ouvir os defeitos da gente, não há dúvida. Mas achei muito legal também, assim, e corajoso da sua parte, Dória, de estar procurando um psiquiatra, porque você sabe que o psiquiatra lida também com os defeitos do ser humano, até para corrigi-los e tornar, como você mesmo coloca na carta, achei bem interessante, você quer se tornar um homem melhor e quer ter uma relação social melhor com as pessoas. Então, achei muito corajoso, muito interessante, muito inteligente da sua parte, querer realmente melhorar alguma coisa que agora a gente está chamando aqui de defeitos. E defeitos podem ser melhorados, né? Então, assim, tem um lado saudável seu muito bom, muito grande, Dória. Eu acho que você tem que se dar conta disso. Tem alguns defeitos, a gente pode corrigir isso, mas é interessante você se dar conta do seu aspecto saudável. Até o fato de estar procurando ajuda é um aspecto muito saudável. Quer dizer, então, acho que você tem que também se elogiar por isto, né? Para a gente não ficar só olhando para os defeitos. Bom, mas o que você gostaria... deixa eu te dizer mais ou menos como é que seria um plano que eu teria pensado. Eu sei que nós temos pouco tempo hoje, mas a gente pode combinar outras vindas. Mas como é que seria um plano de trabalho que a gente poderia ter com você? Por um lado, então, fazer exatamente isso que eu estava colocando, que você tem um aspecto adulto, saudável, que fez você vir aqui. Se você não quisesse ajuda, não teria vindo. Então, mesmo com todos os defeitos, a gente vai trabalhar esse aspecto saudável que precisa ser reforçado. Agora, eu gostaria de saber assim, você está disposto a gente, junto com essa questão de saudável, a gente dar uma olhada, por exemplo, na tua arrogância e na tua forma de se relacionar? Você está disposto a fazer isso? Estou. Muito bem. Como é que você acha que hoje, a partir de agora, você poderia, que atitude você poderia ter a partir de agora? Não é assim, a gente vai conversar outras vezes, com certeza, e acho que a sua entrevista aqui foi bem interessante, Dória. Realmente é um prazer, inclusive, de atender. O prazer é todo meu. Então, eu gostaria de pensar assim, o que você poderia fazer hoje, a partir de agora, nesse momento que você saísse aqui do consultório e dissesse assim, bom, eu vou mudar alguma coisa na minha atitude em relação às pessoas e vou testar para ver o que acontece a partir dessa mudança de atitude sua. Uma coisa que eu estava pensando até enquanto você estava falando, o senhor falou que eu tenho uma indiferença em relação às pessoas, e o que está me incomodando é a indiferença que elas estão tendo em relação a mim. Uhum. Muito bem colocado. Muito bem. Até essa é outra das frases que eu gostaria de colocar. Então, porque você está dizendo... diga de novo, por favor, a frase que você mesmo falou. Que o que está me incomodando, que eu tenho uma indiferença em relação às pessoas, e o que está me incomodando é a indiferença que as pessoas têm em relação a mim. Perfeito. Muito bem. Certo. Muito bem. Talvez eu passe a tratá-las com um pouco menos de indiferença. Né? Perfeito, perfeito. Objetivamente, o que você poderia fazer hoje? Por exemplo, você falou que o seu pintor, seu amigo, você não vê há muito tempo, ou que outra pessoa você poderia, sei lá, talvez procurar, talvez emprestar o teu ouvido para alguma pessoa que pudesse gostar de ouvir a sua opinião a respeito, enfim, de alguma situação difícil que ela possa estar passando, ou simplesmente pela amizade. O pintor é impossível, porque ele tem uma mania horrível de me dar bons conselhos. Muito bem. Tá bem, então o pintor vamos deixamos de lado. Mas quem seria... O Vitor, eu acho que é quem mais sofre com as minhas atitudes. O meu empregado
Vou liberá-lo por hoje. Hoje ele está com o dia livre. Muito bem, está ótimo. Acho que é uma boa atitude, ótimo. Eu gostaria que você pudesse, assim, então, já terminando, né, Dorian, eu gostaria que você começasse a gente chama aqui de monitorar, começasse a monitorar, a dar uma olhada um pouco melhor na sua atitude em relação às pessoas. Sabe, prestar um pouco mais atenção nas suas atitudes e na reação que as pessoas têm a partir das suas atitudes. Será que seria possível que a gente pudesse ter, assim, um exercício? Porque seria bem interessante um exercício de você começar a se dar conta, a monitorar, a identificar quais atitudes suas acionam quais reações das pessoas. Você acha que seria possível a gente pensar isso? Claro. Muito bem. Dorian, foi muito legal, gostaria de saber, você quer fazer algum comentário final? Você gostaria de... O que você achou da entrevista? Acho que o Lord Ian tinha razão, o senhor é muito bom. Muito bem, muito obrigado. Está ótimo. Resumindo, você gostaria de resumir o que nós falamos, especialmente a coisa última do exercício, que eu gostaria que você pudesse fazer? O que ficou... questão de que a atitude das pessoas em relação a mim está me incomodando, essa atitude. Muito bem. Mas pelo que a gente estudou hoje, né, também eu estou motivando muito dessas atitudes. Maravilha. E agora vai ser um exercício, vou me esforçar para colocar em prática esse exercício de tentar ir diminuindo essas atitudes que a gente, pelo menos essas que a gente numerou, talvez a gente numere mais, né? A gente vai se encontrar mais vezes. Ótimo, ótimo. Aliás, isso seria interessante, desculpa eu interromper de novo, se você pudesse já em casa, se lembrar de alguma outra atitude, já listá-la, colocar ela no papel para me trazer, se lembrar de alguma outra atitude, né? Sim. E tentar eliminar um pouco dessas atitudes e ver o que acontece, né? Maravilha, Dorian, muito bom, foi um prazer ter conversado com você. Eu gostaria de marcar uma hora, deixar marcado para a próxima quinta-feira, na mesma hora, pode ser? Tudo bem. Maravilha, Dorian. Prazer, então. Prazer, bom dia para você. Bom Até dia. lá. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia. Bom, Dória, eu recebi também uma carta sua, já é do meu conhecimento essa carta, mas numa carta a gente não fala tudo o que a gente deseja. O que te traz aqui, Dória? O que é que mais te traz aqui? É o certo incômodo que eu estou tendo por estar percebendo determinadas atitudes de pessoas que me cercavam. E essas atitudes que muitas vezes não condizem com a realidade, com a minha postura, com a minha dignidade. Mas a verdade é que algumas pessoas da sociedade com as quais eu convivi a minha vida inteira estão me evitando. Algumas pessoas baixam a cabeça quando eu passo, outras comentam, eu entro num salão, uma conversa é interrompida. E isso está me incomodando mais do que eu gostaria. Espero que a gente consiga prosseguir a conversa aqui e a gente não interrompa a conversa, como está sendo interrompido nos salões. E essas pessoas, eu passo, elas falam alguma coisa de mim, alguns amigos me procuram querendo dar bons conselhos, falando que eu deveria ter atitudes de um cavalheiro, mas eu sempre tive atitude de cavalheiro, só tenho atitude de cavalheiro. Então eu não entendo muito
essas atitudes dessas pessoas que me cercaram durante tantos anos. Dória, na tua carta me colocaste algumas coisas e eu vou te fazer algumas perguntas, Dória. Me falaste sobre a tua mãe. Me surpreende que não tenhas me falado sobre teu pai. Como é o nome da tua mãe? Da minha mãe? É. Bom, minha mãe é Margaret. E meu pai eu tive muito pouco contato com ele. Ele faleceu, eu ainda não tinha nem nascido na realidade. Então, porque na verdade eu não tenho muito o que falar sobre meu pai. Eu não vou mentir para o senhor, isso para mim também não é motivo de vergonha. Minha mãe é de uma família nobre inglesa, mas meu pai ele não tinha dinheiro. Minha mãe era uma mulher muito linda e muito visada na sociedade. E ela fugiu com meu pai. Vários cavalheiros se ajoelhavam aos pés dela, pedindo a mão dela em casamento, mas ela não quis de nenhum. E acabou fugindo com um que era pobre. E antes mesmo de eu nascer, meu pai, ele num duelo, ele perdeu o duelo, foi atingido com a espada. E isso foi uma coisa muito triste, porque disseram que foi a mando do meu avô materno, que acabou que foi quem me criou, um homem muito rígido. E então isso deixou minha mãe muito triste. Tanto que pouco depois que eu nasci, ela estava muito triste, vivendo uma depressão muito grande. Ela também faleceu e me deixou com meu avô materno, que foi quem me deu tudo que eu tenho, minha educação, meu nome, mas também que foi um homem muito rígido, marcou muito a minha infância e a minha adolescência, que era um homem muito, muito rígido. Me chamam a atenção duas coisas, Dória, que eu vou te falar. A primeira, bem, tua mãe tão formosa e tão bela, ela, né, tendo muitos cavalheiros de joelhos, ela parece que se ajoelhou diante do pai, do teu pai, fugiu com ele. Apesar de ele ser, pelo que diz, de vamos dizer, de um nível inferior, supostamente. A outra coisa, me dizes que o teu avô te deu o teu nome. Eu te pergunto, Dória, qual é o nome do teu pai? Eu não sei. Quer dizer que teu pai não te deu o teu nome? Não. Minha mãe, toda a minha distinção veio da família materna. Como é que te sentes a esse respeito, não tendo o nome do pai? É uma coisa que já me incomodou muito, principalmente na infância, onde a gente tinha encontros, né, encontros com famílias, e na escola mesmo eu estudei no colégio interno. Então, isso foi muito difícil para mim na infância. Na adolescência melhorou um pouco, mas não é uma coisa fácil, principalmente na sociedade que a gente vive, né? Graças a, não vou dizer a Deus, mas graças a alguma coisa, eu tive minha mãe e ela me deu toda a respeitabilidade que eu tenho, a família da minha mãe. Mas não ter o nome de um pai, e ele ter morrido da forma que morreu, e toda a história ter acontecido da forma que aconteceu, hoje, eu já estou com 35 anos, eu já encaro isso de uma forma positiva. Eu acho que ela foi uma mulher muito corajosa e transgressora, como eu espero ser. Não tomando a atitude que ela tomou, mas enfrentando também essa sociedade com a qual eu não concordo em nada. Mas é uma questão muito difícil para mim, essa do meu pai, dela ter escolhido um homem que não fosse da nossa sociedade, ter fugido com ele
E toda a história dele ter morrido antes mesmo de eu ter nascido, é uma tragédia, né? Certamente. Mas me chama a atenção também, não, Dória, que tu na carta dizes que queres te apaixonar. De qualquer forma, me chama a atenção que tua mãe deve ter feito isto, executado, por aquilo que queres encontrar, pela paixão. Este legado, a sensação que eu tenho, ainda te é devido, né? Não consegues te apaixonar. Eu vivi um grande amor. Eu era muito novo. Foi uma história linda, uma atriz. Eu não vou dizer o nome dela em respeito, mas... Não, diga, tudo aqui é possível. Nada sai daqui, Dória. Nós estamos numa sessão íntima. Tu podes confiar. Daqui nada sai. Síbil Weng. Era como ela se chamava. Uma atriz linda, linda, belíssima. Logo, pouco tempo depois que eu conheci Lord Henry, o meu amigo que indicou o senhor, ele me falou determinadas coisas e um dia eu fui andando pelas umas ruas que eu nunca andava em Londres, à procura de novidades. E eu cheguei num teatro, um teatro engraçado, uma coisa mambembe, cai nos pedaços. Eu entrei naquele teatro, não sei o que me levou a entrar naquele teatro. Eu jamais andaria por aquelas ruas. E estava ela... E aí era Romeu e Julieta. Aí começou, o Romeu era uma figura horrenda, um péssimo ator, aqueles atores que colocam caco e tudo. Imagina, um texto de Shakespeare. E de repente apareceu Síbil, uma criatura linda, jovem, bela, uma voz. Eu me apaixonei. Assim. Comecei a ir todas as noites, sagradamente. Eu vi Julieta, eu vi todos os personagens que ela interpretava divinamente. Eu falei para ela, toda noite que eu ia, o dono do teatro queria me levar para conhecer a Síbil. Acho que ele não estava acostumado com a presença de pessoas como eu naquele teatro. E então... Pessoas que procuravam. Pessoas, cavalheiros. Aquele teatro não era frequentado por cavalheiros. Pessoas que buscam, que entram. É. Então numa noite, numa determinada noite, já estava completamente apaixonado por ela. Eu aceitei o convite de conhecê-la e entrei no camarim. O camarim de uma atriz é um lugar muito interessante. Assim, um espelho, é bem mágico, né? E lá eu falei com ela que eu considerava uma grande atriz e ela só me chamava de Príncipe Encantado. Falaram que eu era um príncipe encantado. Foi uma bela história. Foi uma bela história, mas acabou. Como é que acabou? Acabou de uma forma muito trágica. Eu fui... eu espero que isso não saia daqui. Certo. Eu fui visitá-la várias vezes e conversei com o Lord Henry sobre o fato de eu estar apaixonado e que eu ia me casar com uma atriz. Ele achou um debut muito banal, me apaixonar de cara por uma atriz. Mas o fato é que eu convidei ele e um pintor, grande amigo, Basil Howard, para ir ao teatro conhecer essa grande atriz. E ela interpretou terrivelmente mal naquela noite. Foi uma coisa escandalosa. E eu fiquei completamente decepcionado, porque eu tinha me apaixonado pela atriz que ela era. E então, logo após a apresentação da peça, Romeu e Julieta, os meus amigos foram embora rindo, eu fiquei lá e eu fui até o camarim falar com ela. Então eu disse a ela que tudo estava acabado, que eu não sentia mais nada por ela, que ela tinha me humilhado diante dos meus amigos
que eu ia fazer dela uma rainha dos palcos, eu ia fazer dela uma dama da sociedade, e que agora ela não seria mais nada. Que ela ia continuar sendo a atriz que ela era no teatro que ela era, que ela estava. Eu fui embora bem incomodado. Eu fui para minha casa, dormi tarde, dormi muito tarde. Eu pedi pro meu criado, o Vitor, não me incomodar. Desculpe se eu te incomodo com essas coisas. Não. Se o criado aqui te incomoda com essas coisas. Imagina. E logo depois, e aí eu acordei por volta de meio-dia, o que não é muito comum. Acordei muito tarde, já tinham várias cartas, inclusive de Lord Henry, eu não quis ler nenhuma. Estava muito incomodado, então dentro da minha casa eu decidi que eu ia procurá-la e ia me casar com ela, mesmo ela sendo uma atriz. Vantagem até, ela ia abandonar o teatro, ia ser minha mulher, seria uma coisa ótima. E aí eu decidi fazer isso, mas o Lord Henry praticamente arrombou a porta do meu quarto, perguntando se eu estava triste. Eu falei que estava, mas que eu já tinha superado e que eu estava decidido a me casar com o Sibyl. E ele falou que isso era impossível, você não tinha lido o jornal, você não tinha lido a carta que ele me mandou. Eu falei que não. E Sibyl tinha se matado naquela noite. Ela foi encontrada morta no camarim. É uma coisa curiosa, porque se eu lesse essa história num jornal, num livro, eu choraria com certeza, é uma história muito triste. Mas quando eu vivi essa história, eu não consegui ficar triste. Eu não consegui chorar. Por um momento eu fiquei num certo estado de pânico, de o que está acontecendo. Mas pouco tempo depois eu acho que é melhor, né? Foi um fim belo, digno de uma grande atriz. E que bom que uma mulher se matou por mim, né? Pior se ela ficasse ao meu lado me perturbando. Felizmente, né? Não, me surpreende, desculpe-me te dizer, já que me escreveste uma carta e eu tenho alguns dados, e tu me dizes que as mulheres não querem sair de cena. Me surpreende, a tua mãe saiu de cena muito preteritamente da tua cena, não? Não tinhas um ano, provavelmente, por depressão, morreu, não sei se também não se matou. Me surpreende que também a Sibyl, no momento em que ela resolveu sair de cena, exatamente, né, deixar de ser as mulheres de Shakespeare, né, e ser uma mulher, que tenha ocorrido tal funesto fim nessa relação de vocês dois. Perdeste a atriz e não recuperaste a mulher. Me surpreende. E o senhor falando agora, é uma frase que eu uso muito, né? Frase até de Lord Henry, que me ensinou essa... Mas que as mulheres não sabem a hora de sair de cena. Mas as duas mulheres da minha vida souberam muito bem, né? É, exatamente o contrário do que tu me expressas aqui, né? É. Haveria alguma ligação entre as duas circunstâncias, te parece? O amor, né? As duas morreram por amor. Tanto minha mãe, quanto minha única paixão. Não compreendo bem o que tu me dizes. A tua mãe, a Margaret, a sensação que me passa é que talvez, pelo que tu me disseste, ela tenha morrido de amor pelo teu pai. Pelo meu pai. Não. E esta outra, a Sibyl, morreu de amor por ti. São 2 episódios, 2 degraus da tua vida. E agora, aos 35 anos, qual é o teu futuro? O que é que pretendes da vida, não, Dória? Carregando essas máculas aí da tua história.
Eu pretendo me livrar desse incômodo que eu tenho de não estar sendo bem aceito em círculos que eu sempre frequentei com muita frequência. Sempre. Então, eu só quero me livrar desse incômodo que eu sinto quando eu sinto que as pessoas estão falando de mim, só isso. Eu acho que eu já superei todos esses. Por mais difícil que eu não comento, isso é uma história que eu nunca conto, né? Então não superei totalmente. Mas essa história do meu pai, pouquíssimas pessoas sabem, pouquíssimas. Só as pessoas que viveram aquela época, né? Grey é sobrenome do teu pai? Não, da minha mãe. Não tens o nome do pai? Não. Então, é um capítulo escuro. Então, faça uma pequena reflexão, Dorian, para que a gente pense. Claro que eu estou te dizendo coisas que passam por dentro de mim, nem sei se cabem absolutamente. Mas no momento que morreu o pai, logo após, Margaret morre. Perdes o pai e perdes a mãe. No momento que morre a Sibyl, também não só morre a Sibyl, morre o homem da Sibyl. Porque depois disso, como mesmo disseste, não te animaste mais, tiveste paixões. Paixões que se constituíram e se desfizeram. Não? Mas, atualmente, não. És um homem, a sensação que me passa, desacompanhado. Eu tenho alguns amigos, eu frequento muitas festas, muitos saraus, eu dou muitas festas em minha casa, o senhor está convidado para as próximas. Muito obrigado. Mas eu acho que eu vou me restringir a ficar no consultório contigo, tá? Mas o fato é que poucos amigos. Lord Henry talvez seja, e o pintor Basil Howard também, mas eu não tenho contato com familiares, não, muito pouco. Acho que nós vamos levar um bom tempo para nós nos tornarmos progressivamente familiares, nós dois, para desenvolvermos um pouco mais o que realmente te perturba. Por que é que aos 35 me buscas dessa forma? O que é que realmente está acontecendo contigo? Não sei, apenas teci algumas hipóteses. Eu também não sei. Para isso, Dória, é necessário que nós dois nos tornemos familiares. Possamos trocar confidências. Já estamos começando. Noto que tu me olhas com um olhar inquieto, algo desafiador. Não. Curioso. Eu também estou curioso para entrar aí dentro. Diga-me o que te ocorre, Dória. O que me ocorre em relação ao quê? A qualquer coisa.
um tanto quanto novo para mim essa situação de me colocar em questão. Nunca me coloquei. Vivi os 35 anos sem pensar muito. Não é bem verdade. Tu me disseste que na tua infância e na tua adolescência, essa questão da morte da mãe e da morte do pai te inquietaram muito. Era uma coisa que eu procurava evitar, né? Mas te inquietavam, já estavam ali dentro. Choras muito, Dória? Choro. Não em cena, no quarto. Choras? Nunca em cena. Sempre sozinho, sempre... E por que choras, Dória? Às vezes porque eu acho que está muito... Não sei, mas tudo isso que está acontecendo, a única coisa que eu tenho hoje é a sociedade, que ao mesmo tempo é uma coisa que me incomoda. Eu tenho poucos amigos, então todo o meu tempo é voltado para o estudo das artes, para estudo... E na realidade é tudo voltado para a sociedade, né? Porque e ao mesmo tempo essa sociedade é o que me aprisiona, é o que me deixa triste com as atitudes. Eu falo mal da sociedade o dia inteiro, todos os dias, e ao mesmo tempo eu não consigo me livrar dela. Então eu acabo sendo sozinho e vazio, né? E isso me deixa triste às vezes. Eu fico me perguntando por quê. Seria porque buscas num lugar o familiar e não encontras? Porque na sociedade não é a família. Né? E veja, Dória, me dizes e me trazes que não tens família. Não tenho não. Hoje em dia, mas também foi um alívio muito grande quando meu avô faleceu, porque era muito rígido e muito castrador, era uma pessoa muito difícil de lidar. Então, quando ele faleceu, foi, ao mesmo tempo que era uma dor, porque era uma pessoa que estava muito próxima, toda a minha referência de família estava nele, foi uma eu era livre, né? Hoje, até os 18, eu vivi com um tutor que tentava organizar minhas finanças, mas eu não respeitava muito as organizações dele. Então, mas depois disso, eu fiquei pleno. Então, era muito difícil ter a presença do meu avô. Mas era o que eu tinha de família. Achas que vais conseguir organizar as tuas finanças internas com esse tutor aqui? Espero que sim. Levaremos um bom tempo, não? Porque as finanças estão realmente desorganizadas, né? Diga-me, Dória. Um pouco desorganizadas. Se não tivessem desorganizados, para que necessitaria de um tutor, não? De um amigo, tutor. Eu me livrei de um aos 18 anos. Mas, novamente me falasse aqui do teu avô, não? O teu avô é um homem trágico na tua vida, não? Responsável de uma forma ou outra pela morte do pai e pela morte da mãe. Deixando o pequeno Dorian desamparado. É um pouco trágico, sim. Eu pensei algumas vezes sobre isso. Ele foi responsável, dizem as más línguas, ele nunca me confirmou isso,
mas que ele foi responsável pela morte do meu pai e ao mesmo tempo ele foi meu pai, né? Então é uma figura muito contraditória, porque ele que me criou e me deu tudo que eu tenho. Então, ao mesmo tempo que... E que te tirou. Que me tirou. Tirou meu pai, né? E tua mãe? E minha mãe. Mas se eu tivesse ficado com eles, eu não pertenceria à sociedade que eu vivo hoje. Mas tu tá tão inquieto dentro dela. Tu já não a queres mais. Tu achas que ela te persegue, te olha, não sei o quê. E tu tá tão insatisfeito com isso que tens, cara. Mas ela é tudo que eu tenho. Mas veja, mas estás inquieto, parece que não. Algo não está funcionando aí, né? Não é ali que estão que as coisas vão se resolver. És um grande artista, me disseste. Acho que são dados muito positivos. Te defendeste de uma forma. Olha, meus parabéns, Dória. A sensação que eu tenho, por tudo que tu executaste na vida, és um sobrevivente corajoso. Mas nós temos que prosseguir. Temos que prosseguir para botar as finanças internas, arranjar as finanças internas, melhorar, discernir melhor a questão das finanças internas, torná-las, reencontrar o familiar, que é algo não que me parece não que te falta e que organiza a finança familiar, não só a tua, a minha, de todos. Não sei o que pensas disso, não, Dória. É claro que eu estou te propondo um trabalho de reorganização de finanças internas que não se realiza da noite para o dia, não se realiza sem um criado que vai, esse criado aqui vai ter que te acordar e vai também errar, não, Dória? Mas sem esse trabalho conjunto, as finanças internas não vão para o lugar. Se é que vão, né? Espero que sim. Talvez queiras dizer mais alguma coisa, Dória. Não, tem muita coisa para pensar, né? Eu só não entendi muito uma coisa, porque eu falei que o que está me incomodando é a questão das pessoas estarem virando as costas para mim. E a gente falou muito sobre meu avô, minha mãe. Eu não entendo muito essa ligação. As pessoas fundamentais na tua vida viraram as costas precocemente para ti. Tu te defendeste galhardamente. Não. Aos 35, à medida que o tempo passa, que o envelhecimento ocorre, essas formas de defesa vão fraquejando. E nós temos que recuperar defesas pretéritas, defesas que te faltaram, que foram descuidadas. Não? Te defendesse com a arte, mas meus parabéns por isso, mas só isso não basta. Eu acho agora, não, é que nós vamos ter que rearranjar a finança interna. E o trabalho que eu te proponho é rearranjar esta finança. É claro que é um trabalho que implica pensamento
E pensamento implica em dor. Eu me proponho a caminhar ao teu lado. Resta saber se tu te propões a isso também. Com certeza. Bom, não tenho tanta certeza assim. Mas vamos nos ver novamente, está bem? Tá, Jorge. Agradeço ao Paulo, ao Roaldo e ao Augusto por esse presente. Faremos um intervalo de 5 minutos. Vamos retornar para o nosso segundo bloco. Esqueci o nome da mãe. É?